vai a...
Bom, gente, voltando aqui agora já com a nossa correção, né? Antes de iniciar aqui a correção da atividade proposta, alguma pergunta que vocês queiram fazer aí, que vocês sentiram alguma dificuldade, alguma curiosidade aí no decorrer da resolução do questionário? Por enquanto não, professor. Certo. Aproveito também, podem mandar a presença de vocês aqui no WhatsApp, tá? Já podem mandar o nome, turma e a unidade. Bom, primeira questão, já vamos fazer aqui a resolução, né? Quais os tipos de cimento existentes? Excetuando-se o cimento branco, né, que ele não é o foco nosso, nós temos na família CP, que é a família cimento Portland, temos cimento Portland 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a resposta esperada dessa questão 1. Questão 2. Quais as adições existentes nesses cimentos? Basicamente três principais adições que, adicionando-se ao clinker, quem que é o clinker, né? O clinker é o material proveniente da moagem do calcário, mais o gesso, que tem a função de retardar o tempo de pega, retardar o endurecimento do cimento e, consequentemente, dos concretos e das argamassas. As adições ao clinker são escória de alto forno, pozolana e o filler, né? Quem é o filler? Que são os materiais carbonáticos. Eles têm quase que a mesma função, porém as suas origens são diferentes. Escória de alto forno, proveniente dos fornos responsáveis pela produção de aço, os fornos que na sua segunda queima produzem lá o ferro gusa, geram a escória de alto forno, materiais pozolânicos, que são os materiais de rochas vulcânicas, e os materiais carbonáticos, materiais provenientes de queimas, como grande exemplo aí que nós temos, materiais provenientes das queimas das termoelétricas. Então, esses três grandes materiais são as três principais adições que existem para os cimentos da família do cimento Portland. Questão 3. Considerando-se as características das adições, quais as vantagens que cada uma pode dar ao cimento? Bom, os três materiais eles têm basicamente as mesmas características, então nós podemos falar que as características principais oriundas da escória de alto forno, da pozolana e dos materiais carbonáticos são a impermeabilidade, ou seja, eu estou diminuindo os poros existentes entre a estruturação do cimento, do concreto, da argamassa, durabilidade e, consequentemente, resistência. Por quê? Vejam só, se eu estou diminuindo a impermeabilidade, aliás, se eu estou diminuindo a permeabilidade, aumentando a impermeabilidade, consequentemente, materiais nocivos à minha estrutura de concreto vão entrar menos nessa estrutura de concreto. Ao eles entrarem menos nessa estrutura de concreto, aumenta-se a durabilidade. Quando a gente fala num ganho de resistência, significa também que, ao criar-se uma estrutura mais impermeável, menos agentes agressivos estão entrando nessa estrutura e, consequentemente, não há ataque a essa estrutura e, assim, eu tenho também um ganho de resistência.
dessa estrutura. Então essas são as principais vantagens que esses materiais que são adicionados ao CP1, né? Vimos que o CP1 ele é o cimento Portland comum, né? O cimento Portland, vamos chamar assim, de fábrica, né? Como se fosse aquele carro sem nenhum acessório. E esses acessórios, né? Vamos chamar assim de acessórios, que são as adições, eles dão essas características ao cimento Portland. Questão 4. Considerando-se a evolução à resistência nos 28 dias iniciais de vida, qual tipo de cimento que adquire resistência mais rapidamente? Bom, aqui discutimos bastante. Vimos aqui que de todos os cimentos da família cimento Portland, o cimento que adquire resistência inicial mais rapidamente é justamente o CP5, o Ari, de alta resistência inicial. E vimos que ele tem essa característica de ganho de resistência inicial por conta da moagem dos seus grãos de calcário, da moagem do clinker. Ele tem um clinker mais fino. Por esse clinker ser mais fino, ele passa pelos processos químicos que o cimento passa de hidratação desse grão de cimento mais rápido. E por esse processo ser mais rápido, ele tem um tempo de início e fim de pega mais rápido. Por isso que a sua resistência inicial é maior do que os demais cimentos da família CP. Questão 5. Levando-se em conta cada tipo de cimento, dos cimentos da família CP. Com suas palavras e base na aula e apostila da BCP, existe um cimento melhor que o outro? Justifique sua resposta. Bom, a resposta é não, né? Vimos não. E qual é a justificativa da resposta? A justificativa é: existem cimentos para cada objetivo, existem cimentos para cada tipo de obra. Ou seja, sempre falo aquele exemplo, se eu tenho uma fábrica de pré-moldados onde eu tenho poucos jogos de forma, recomenda-se que eu trabalhe com um CP5, porque o CP5, as minhas estruturas, elas terão um ganho de resistência inicial alto, que me dará condições para que eu faça desforma das minhas estruturas e reutilize essas formas para novas concretagens. Então, para este universo, onde eu preciso de desformas rápidas, um CP5 é mais recomendável do que os outros cimentos da família CP. Porém, não significa que um CP5 seja melhor do que os demais outros. Para uma obra onde eu trabalho muito com fundações, para blocos de fundação, para estacas raiz, estaca hélice, estacão, enfim, qualquer tipo de estacas de fundação que existem por aí. Recomenda-se que eu trabalhe com um CP3, um CP4, talvez. Por quê? Porque são cimentos que têm uma maior durabilidade por conta das adições que há neles que dão características de impermeabilidade. Ou seja, os agentes agressivos que estão na terra, eles não vão penetrar na minha estrutura, dando uma maior durabilidade a essa estrutura. E, justamente também por essa impermeabilidade, eu tenho uma maior resistência dessas estruturas. Vejam também que quando a gente fala de CP5 e os demais cimentos, não significa que o CP5 ele seja mais resistente. Ele é mais resistente nas primeiras idades. Essas curvas é uma exponencial. A exponencial ela nunca para de crescer. Claro, o 28º dia de vida, como nós vimos, é como se fosse considerado o ápice, e para efeitos normativos e efeitos técnicos da construção civil, é a nossa data-chave. Porém, toda exponencial, e aprendemos isso na matemática, essa exponencial ela continua eternamente tendendo ao infinito. Porém, cada vez mais essa linha será
tende a ser cada vez mais paralela ao eixo do X, porém nunca ela será paralela. Romperam corpos de prova em 2014, 2015, se eu não me engano, da ponte Rio-Niterói, que foi construída na década de 70, e viram que mesmo depois de 45, 50 anos, ela ainda continuou ganhando resistência no decorrer do tempo. Claro que o seu ganho de resistência não é um ganho de resistência absurdo, afinal de contas, o grosso do ganho de resistência é adquirido até o 28º dia de vida. O que tem daí para frente, ele continua por conta de termos um gráfico em forma de exponencial, porém, não é nenhum ganho absurdo, tá? Então, essa informação apenas para ilustrar que essa passagem do ganho de resistência, ela continua, né, no decorrer do resto da vida útil, né, da estrutura, mas não é nenhum ganho absurdo. Por que toda essa história, né? Não significa que o CP5 ele é mais resistente que os outros. A única diferença dele com os outros é que ele tem um ganho de resistência inicial, ele tem um pico de resistência inicial maior do que os outros. Somente isso. E também, claro, né, as adições, né? Nós vimos que tanto o CP2, o CP3 e o CP4, eles têm adições desses materiais, né, que nós vimos nas questões anteriores, seja a escória de alto forno, a pozzolana ou materiais carbonáticos, e o CP5 não. Nós vimos que o CP5 ele é exatamente um CP1, porém a diferença entre um e outro é a moagem do clinker. O CP5 ele tem uma moagem maior, justamente isso também que garante um ganho de resistência inicial alto, maior, se comparado ao CP1, que tem a mesma constituição, né, físico-química do CP5. Tudo isso para ilustrar essa questão 5, né, onde nós falamos aqui, isso é um grande mito, né, levando-se em conta, né, cada tipo de cimento. Existe um cimento melhor que o outro? Não, não existe, né? A gente ouve muito aí no trecho falando-se que um CP5 é melhor porque no nome dele tem resistência. Só por isso. Todos os cimentos adquirem resistência. Todos os cimentos têm um ganho de resistência. A única diferença é que o CP5 ele tem um ganho de resistência inicial. Só isso. Porém, isso não o torna melhor do que os outros cimentos da família CP. Então, esse é um mito que nós desmistificamos aqui nessa aula. E no decorrer aqui do curso, muitos outros mitos a gente acaba desmistificando. E abro para perguntas. Professor, na questão da secagem do cimento, por exemplo, o CP5, quando o cimento, como ele seca mais rápido, tem a probabilidade de trincas a mais do que outros ou não? Ótima pergunta. Sim. Até na apostila aí da ABCP fala isso. Você tem uma probabilidade de fissuração maior, justamente porque você está acelerando o processo. Veja bem, um CP5 é como se nós estivéssemos acelerando o processo. Todo o processo de tempo de pega, tempo de cura, ele é acelerado. Então, se eu não tomar os devidos cuidados, e aí entra a teoria do que é cura, que é assunto das outras aulas, se eu não fizer com devido cuidado, eu vou sim trincar e fissurar a minha estrutura. Então eu tenho que ter um processo extremamente meticuloso, extremamente cuidadoso, um processo de cura, para evitar que a água do traço desse meu concreto evapore, porque a tendência é que essa água evapore mais rapidamente. E o que eu devo fazer que nós falamos anteriormente? Evitar essa evaporação, porque é justamente essa água que está dentro do meu traço do concreto que vai fazer o processo químico, que nós chamamos de hidratação do cimento. E esse processo de hidratação de cimento nada mais é do que
falamos aí, né? Mas não é isso que acontece, a secagem, né? O concreto secando, ele não está secando, ele está sendo hidratado. O grão de cimento está sendo hidratado. Agora, se essa água que está lá para hidratar o grão de cimento evapora, e o CP5 ele tem essa grande característica de evaporação maior, a probabilidade de surgirem trincas e fissuras caso eu não faça um processo de cura adequado é muito maior do que dos outros cimentos. Então esse é um cuidado que nós devemos ter, é um zelo maior que devemos ter em estruturas que são concretadas com CP5 para que elas passem pelo processo de cura adequado para evitar que essa água de hidratação do cimento evapore e assim eu desande o meu traço de concreto. Ô, professor, dentro de tudo isso que você falou, então, os cimentos, eles não tem um cimento melhor do que o outro, mas tem um cimento para cada característica que atenderá uma obra com suas características diferentes, né? Exato. Eu posso precisar de um cimento com secagem mais rápido, que eu vou utilizar um. Eu posso precisar de um que tem uma durabilidade maior, aí eu vou ter que utilizar outro, não é isso? Depende do meu terreno, de várias situações e características. Exato, aí é uma das primeiras coisas que falamos na aula hoje. O primeiro mito que derrubamos hoje é que a gente já ouviu muito aqui na nossa vida, é que cimento é cimento. Não, cimento não é cimento. Cimento ele tem certas características para que você atinja um objetivo. Por exemplo, eu acho até que falei isso na nossa primeira aula, que banana é banana. Não, banana não é banana. Tem banana nanica, banana prata, banana ouro, enfim, não sei mais o que tem de banana aí. Cimento é a mesma coisa. Tem CP1, CP2, CP3, CP4, CP5. Vocês viram que nós abrimos o CP2, né, em E, Z, F. Fora ainda os cimentos brancos, que a gente não está falando deles, mas enfim, vejam a infinidade de cimentos que existem. Então, cimento não é cimento. Depende, a pergunta é, o que você vai fazer? Você vai fazer uma fundação? Você vai fazer um pavimento de concreto? Você vai fazer uma viga? Você tem uma fábrica de pré-moldados que você precisa desmoldar logo a sua peça, porque você tem poucos jogos de forma. A pergunta sempre é essa, né? Não é em cima daquilo que você vai executar, você escolhe o cimento que será utilizado. E não com o cimento na mão você vai fazer a sua obra. Não é assim que funciona, tá? Então, assim, se você vai fazer uma laje, se você vai fazer um reservatório de água, recomendo-se utilizar um CP3, um CP4. Um argumento que eu ouço muito aí, assim, às vezes você passa em frente de loja de material de construção, aí tá lá assim, promoção, CP2 Z32, aí todo mundo lá, pô, maravilha, enche o porta-mala do carro aí de saco de CP2, mas o que você vai fazer com esse CP2 aí? Tipo, que obra que você vai fazer? O cara, às vezes, nem sabe. Ficou mudo para todo mundo ou só para mim? Vocês estão me ouvindo ou não? O senhor tá vivo? Eu tô ouvindo, e vocês estão me ouvindo? Ficou mudo? Não, você viu? Deu um chute aí. Deu mesmo. Travou. O CP2 aí. Caceta. Voltou? Todo mundo agora assistiu o jogo, hein? Voltou, né? Estão ouvindo? Agora sim, hein? Professor.
Beleza, voltou. Ah, bom. Saiu um palavrão na gravação, tá? Depois vocês abstraiam o palavrão da gravação. Tá? Bom, onde eu tava? Ah, tá. Às vezes você vê lá na loja de material de construção, promoção, CP2, tal, não sei o que, enche o porta-mala do carro, mas que obra que você vai fazer? Você vai encher uma laje, você vai fazer uma fundação, o que que é, né? A gente sempre tem que analisar o objetivo final, né? E não sair comprando pelo preço. Aí sai aquele ditado antigo, né? Às vezes o barato sai caro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Alguma pergunta a mais? Professor, sim. Sim. Professor, após um enchimento de uma laje, ou qualquer parte de uma laje, é mito jogar água após algumas horas ou durante alguns dias jogando água nessa laje? Boa pergunta. Pois é, isso é o processo de cura. O que é o processo de cura? Eu tenho que evitar que a água que está dentro do meu concreto ela evapore. E como que eu faço isso? Uma das formas de se fazer, que é chamado de cura úmida, é mantendo a minha estrutura úmida durante 7 dias. 7 dias o quê? A partir do momento da sua concretagem. Ou seja, se a gente está falando de uma laje, a gente tem que fazer esse processo de jogar água, manter aquela lâmina d'água, preferencialmente uma lâmina d'água, durante 7 dias. Porque, senão, o que acontece? A água que está dentro do concreto, ela evapora, ela não hidrata o grão do cimento que está lá dentro, e aí ela gera as trincas e fissuras. Porque nessa que ela evapora, ela gera trincas e fissuras e bicheiras lá dentro, porque eu tenho o material pulverulento sem entrar em reação química com a água. Fora que, outra coisa que também não é saudável, toda reação química gera calor. A água em contato com o cimento, isso esquenta, começa a esquentar. E aí eu também tenho que tomar cuidado para não esfriar isso tão rapidamente, porque também eu posso gerar trincas e fissuras. Então, o que a gente faz em alguns momentos de concretagem? A gente já tenta fazer essa concretagem numa baixa temperatura. Ou seja, alguns aqui já devem ter visto usar gelo, né? No traço, né, da betoneira você acrescenta gelo. Justamente para você não ter uma temperatura tão alta, porque essa reação química gera uma temperatura tão alta, e quanto maior é essa temperatura, maior é a probabilidade de evaporação da água, e sendo maior a probabilidade de evaporação da água, maior é a probabilidade de surgimento de trincas e fissuras. Eu adiantei também o processo de cura aqui para vocês por conta da pergunta, mas a gente vai ter uma aula que a gente vai falar só disso e pega. Professor, na questão 2 aí das adições aí, não peguei bem. Quais foram os 3 que você falou? Clinker e os outros 2? Deixa eu... É o clinker, a escória... Não, o clinker na verdade já é ele não é uma adição, né? Ele está em todo mundo. O clinker é o cimento, né? É o CP1. Ele é o material calcário, né? Moído com gesso. Esse é o clinker. As adições são escória de alto forno, pozolana e materiais carbonáticos. São esses 3. Beleza, professor. Por exemplo, se eu pergunto o que é o clinker? O clinker ele é o calcário moído junto do gesso. Só isso. Algo mais?
Professor, o senhor acabou de falar aí, é necessário fazer criar uma lâmina de água com relação à concretagem de uma laje. Certo. E nas estruturas, depois que você desenforma, ela não cria essa reação? Que estruturas? Por exemplo, você vai fazer uma coluna, uma viga. Não é necessário fazer essa lâmina de água, no caso dela, e depois desenformar ou durante a forma dela? Sim, ótima pergunta. Sim, é necessário. Só que aí, como mundo ideal, tá? Você manter aquilo úmido, extremamente úmido, imagina que seja um pilar. Você manter aquela face que está ao meio exterior úmida. E como que se faz isso em geral? Em geral as pessoas usam na obra, a gente usa manta geotêxtil, né, que é aquele cobertor mais baratinho, deixa aquilo lá enrolado na estrutura e sempre está molhando aquilo, sempre deixa aquilo molhado, sempre durante 7 dias. Então essa receita vai longe, né? Opa, vai mesmo. 7 dias, não. 7 dias fazendo a receita. 7 dias fazendo a receita. E aí você pode me perguntar, na prática acontece? Acontece, mas é difícil. Porém, os estudos dizem que... vamos voltar aqui nesse gráfico, ele vai me ajudar a explicar. Os estudos dizem que se no 28º dia de vida aquela estrutura lá é para ter 50 MPa, se eu não faço um processo de cura adequado, eu posso ter 40% menos de resistência. Justamente porque esse concreto, ele está desandando, né? Essa receita. Eu estou perdendo água. Se eu estou perdendo água, eu estou desandando a receita. Então, se eu não faço um processo de cura adequado, eu estou diminuindo a resistência e a durabilidade da minha estrutura, a vida útil dela. Isso é uma coisa que eu sou bem chato, assim, em cobrar, sabe? Eu acho que é uma coisa extremamente importante e, infelizmente, muitos colaboradores da construção civil, eles não têm a dimensão da importância desse assunto, desse processo de cura. E então nas obras, assim, nas atividades que eu acompanho, que eu executo, eu sou extremamente metódico assim e cobro muito essa questão aí do processo de cura. Fora que a gente pode estar falseando o resultado. Por quê? Como a gente já discutiu hoje, a gente monta corpos de prova. Esse corpo de prova ele vai para provavelmente vai lá para uma tendinha ou para um laboratório e tal, e ele fica lá submerso o seu tempo lá até você fazer o seu rompimento. Quer dizer, se ele está submerso, ele não está perdendo água, né? E a estrutura da onde foi tirada essa amostra não está passando pelo processo de cura. E eu vou romper esse corpo de prova. Eu estou falseando o resultado. Porque a minha estrutura que está lá, ela está lá no sol, sofrendo processo de fissuramento, enfim, toda a degradação, né, que ela vai passando por estar exposta. E o seu corpo de prova não, ele tá passando o que a estrutura real, na verdade, deveria estar passando. E aí eu rompo esse corpo de prova, ele me dá lá o resultado da resistência de projeto. Mas será que a estrutura que está lá, ela atingiu a resistência de projeto? Se eu não fiz um processo de cura adequado? Então, por isso que a gente tem que ser bem meticuloso com essas coisas.
Bom, gente, Professor, diga. tenho duas perguntas. Sim. Primeiro, você poderia repetir a resposta da atriz, que eu não peguei muito bem? E segundo, você fica falando, agora você já adiantou o processo de cura, e a minha pergunta é, durante quanto tempo você tem que fazer essa lâmina de água para fazer esse processo de cura? E outro negócio, e como que é esse processo que o concreto começa a gerar calor? E que dentro de uma pesquisa, se eu não me engano, a CP3 que eu li, que é em contato com a água, libera menos calor. Alguma coisa assim que eu li aqui no Google. Essa informação ela tem, inclusive na apostila aí que eu mandei esse material para vocês. O CP3 e o CP4, por eles terem adições de pozolana e de escória de alto forno, ele tem o seu processo químico, ele é retardado, né? E se ele é retardado, eu tenho menos calor de hidratação. Ele é mais lento esse processo. Então, se eu tenho menos calor nesse processo químico, eu tenho menos fissuração. Agora, se eu tenho um processo rápido e um processo com um calor de hidratação, esse é o termo que a gente usa, alto inicialmente, a probabilidade de eu ter fissuração é muito maior. Então, assim, com certeza, um CP3 e um CP4, eu tenho muito menos probabilidade de ter uma fissuração do que um CP5. Mas a gente também não pode cair na inocência que não vai ter fissuração. Sim, teremos. O concreto fissura. Todo concreto fissura, não tem como. Isso daí a estrutura ela fissura ou porque a estrutura se mexe ou porque não houve um processo de cura tão adequado. Mas enfim, todas essas questões elas já são consideradas no nosso projeto. E inclusive todos essas falhas, né, vamos chamar de falhas assim entre aspas, elas já são condicionadas, elas já são colocadas para existir, para que essa estrutura trabalhe dentro do seu estado limite de serviço. Tá? A fissura não significa que a minha estrutura está entrando no estado limite último. Né? O processo de fissuração, ele condiz para a minha estrutura ainda estar trabalhando no seu estado limite de serviço. Agora, as suas primeiras questões. A questão 3, né? Considerando-se a característica das adições, quais as vantagens que cada uma pode dar ao cimento? Bom, as características são muito parecidas. Durabilidade, resistência e impermeabilidade, né? Vejam que a impermeabilidade tem a ver com fissuração também, né? Se eu não tenho fissura, eu não tenho poro. Se eu não tenho poro, eu tenho algo mais impermeável. Eu tenho algo menos permeável, né? Então, mais uma vez, aí o CP3 e o CP4, que são os cimentos com adição de escória de alto forno e pozolana, eles nos mostram que esses materiais eles acabam gerando um cimento e, consequentemente, um concreto menos poroso, menos fissurado, mais impermeável, e isso tudo ajuda num ganho de durabilidade na vida útil da minha estrutura no seu estado limite de serviço. Certo? Certo. Bom, gente, hoje foi isso aí que eu preparei. Segunda-feira eu mando novamente aí o questionário da aula de segunda. E toda aula vamos nessa pegada aí. E venham aí com umas curiosidades, participem.
Eu preciso dessa participação de vocês porque eu preciso do time, né, de vocês, eu preciso saber o que cada um conhece ou não conhece aí de conceitos, né, que a gente tem muito. Essa disciplina ela é muito visual, né, e o quanto mais eu puder trazer esse visual para vocês, eu estou preparando alguns vídeos, alguns até eu mesmo que fiz, e para que ela torne-se o mais visual possível, principalmente quando a gente for falar de tempo de cura, quando a gente for falar de tempo de pega, quando a gente for falar lá do concreto já endurecido, resistência à compressão. Eu acho que o visual torna-se as coisas um pouco mais simples, né? Lembram-se lá na barra de ferro sofrendo tração, a questão da estricção. Ficou tranquilo para todo mundo o conceito de estricção, vendo a barra lá perdendo seção. E, enfim, aqui não vai ser diferente. Eu vou tentar trazer esses conceitos, esse visual aí, para que a gente consiga trabalhar todo mundo da forma mais parecida possível. Bom, da minha parte, o que eu tinha hoje é isso. Desejo uma boa noite aí para vocês e até segunda. Professor, Boa noite. eu tenho uma Bom dica final também. de semana. Comece a trabalhar mais com também. Só uma dica, né? Com imagens também. Aí ajuda muito no conhecimento também. Igual aquele estado da explicação do aço. Você mostrou um vídeo curto, entendeu? Sim, vamos degrau por degrau, né? Hoje mostrei aqui a apostila, fomos falando dos conceitos. Se eu fosse ficar mostrando as imagens para cada coisa, a gente saía daqui hoje meia-noite. Vamos por partes. Beleza. Bom, senhores, Valeu. boa noite, bom descanso a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite, professor. Valeu. Valeu.